Tá lá. Vai entrar um monte de aluno meu aqui, mas tamo junto. Tá bom. Mas eu vou falar, what the fuck? Que isso? Bora que estamos online. Seja bem-vindo, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Silvestre e hoje aqui, na verdade, eu sou convidado. Hoje nós temos aí o anfitrião, na verdade, não sou eu, é o nosso querido amigo Ney Melo. Ele estava com um certo problema lá no canal dele, lá nas lives, mas estamos aqui fazendo o trabalho porque o show tem que continuar. Ney, a casa é tua, fica à vontade. Obrigado, Silvestre. Vamos ver aí, o pessoal deve estar entrando aí, migrando do YouTube. Tem 19 assistindo lá, por enquanto. Eu não estou conseguindo entrar. Thiago, você pode entrar lá depois na página do YouTube e avisar para a galera que a gente está aqui? Eu já mandei, então, isso que eu já mandei para lá. Ah, beleza, então. Isso eu já coloquei lá, entendeu? Beleza, então. Você consegue ver se a galera está chegando, ô Silvestre? Tô conseguindo já. Aqui temos agora 4 assistindo. O Thiago, o pessoal tá aqui mandando mensagem perguntando cadê o link. Qual link? Eu acho que foi. O link é esse eu acabei de mandar do link do YouTube. Esse então. Esse que termina com CNKW. Eu tô colocando lá no chat. Exatamente. É porque, Ney, você precisa autorizar. Eu tenho que autorizar? Eita, meu Deus, como é que eu faço? Você tem que autorizar. Não, você manda o link. Você manda o link, porque senão o Thiago vai. O YouTube bloqueia. Beleza. Entendi. Peraí. Aí, olha lá. A Natália chegou aí também, ó. Seja bem-vinda, Natália, Eduardo Marques. Tamo junto aí, ó. Tá aqui, ó, Natália. Boa tarde, Natália. A Natália Kuchansky. Legal. Isso. Natália! É isso aí. Ney, a casa é sua. Fica à vontade. Então manda lá, Ney, porque eu não tô conseguindo mandar na sua live. Pegamos o link. É isso, É porque eu mandando o link o pessoal não tava vendo, então era isso. O YouTube bloqueia, né? Beleza, agora eu mandei. Oi, vamos começar. Cíntia Chatevo. Não, Ney, você mandou o link errado, Ney. Mandei errado? É o link que tá no StreamYard, que o Silvestre colocou aqui no chat nosso. Do nosso lado aí direito. Esse link. Você mandou o link pra galera. Você mandou... Apaga aquela mensagem lá, cara. Aquela mensagem vai entrar como convidado na live. Entraram. Olha lá, a galera tá entrando. Você mandou. Ei! São substâncias. Aqui. É o link que termina em CNKW, isso. YouTube Watch. Ok? Isso. Acho que agora foi. Agora deu certo? Agora acho que foi. Então, beleza. Pessoal, começou a clicar. Galera. Isso, agora sim. Ó, apaga isso daí que tem uma galera entrando aqui. Apaga esse negócio, cara. Por favor, acompanhem. Isso. Eu até saí de lá. Eu tô acompanhando aqui no professor Silvestre de Geografia. O moço tem uma plaquinha do YouTube. Grandes coisas. Não, mas porra, mas reconhecimento de trabalho. Agora sim, bora lá? Vamos nessa. Bora que a casa é tua. Silvestre é meu piloto hoje, que eu tô totalmente às cegas, não tenho nenhuma informação de nada. Vocês estão aqui, fica tranquilo. É você que está aqui por enquanto. Só eu? Valeu. É muito estranho, mas obrigado aí por carregar a gente aí. Galera, boa tarde, tudo bom? Desculpem aí o atraso, a gente estava com probleminhas aqui de buffer no YouTube, estava tendo um atraso absurdo, e aqui nos controles que a gente está fazendo, a gente começou a ver que estava chegando muito pingado o vídeo, e aí a gente está aqui com a ajuda do Silvestre, que é nosso convidado e copiloto hoje, que é esse que está aqui, Silvestre do canal Imperativo Gel, né, Silvestre? Agora professor Silvestre, Imperativo Gel, como você quiser chamar. Cara, eu tô acostumadaço com o Imperativo. Mas o Silvestre tem um canal aqui no YouTube e ele é um dos nossos convidados. Bom, a gente está aqui para falar sobre como produzir audiovisual em casa, pessoal. Isso é uma demanda que tem aparecido agora durante a quarentena.
um monte de gente está produzindo audiovisual, algumas coisas boas, outras ruins, outras mais ou menos. Algumas coisas estão se destacando, novos fenômenos aí da educação estão aparecendo com produções bem legais, canais bem interessantes, outros nem tanto. E a gente também está nessa onda aí de que tudo que se faz agora é EAD. Tudo. E a gente conversou até no último webinar que não é bem assim que funciona. Bom, eu sou Ney Mello, sou professor de Biologia do Colégio de Aplicação da UERJ. Junto comigo hoje está o professor Tiago Savignon, também do CAP UERJ. Fala, galera, tudo bom? Que também tem um canal, né, Tiago? Fala aí. Cara, é um canal que eu comecei a fazer, na verdade, colocando as dublagens que eu fazia de vídeos que eu usava em sala de aula. Então, tinha vídeos de universidades, animações em biologia. A gente acaba usando muita animação em biologia. E aí eu falei, vou começar a dublar logo depois do Geração Futura, né? Me deu essa ideia. E aí eu comecei a colocar os vídeos lá que eu usava em sala de aula para facilitar o acesso dos meus alunos, porque o vídeo tinha a dublagem em inglês, né? Narração em inglês e a legenda em inglês. Aí eu tirei o áudio da pessoa original, coloquei a minha, e aí tem vídeo lá com bastante sucesso lá, mas para ajudar a galera mesmo. Né? O canal é basicamente isso. Por enquanto, pelo menos. Por essas produções também, porque o Thiago ele tem experiência também dentro de sala de aula, a gente chamou ele aqui hoje. Também chamamos o professor Silvester, do canal Professor Silvester Geografia. É esse canal que está sendo hospedado nesse momento? Estamos gritando, quase invadindo o canal. O Silvester também foi da oficina Geração Futura Educadores. 2018. Fiz curso com ele, hein? Fiz curso com ele. Tá? Que mencionaremos também hoje, porque tem tudo a ver hoje com o bate-papo. E o Silvester chegou agora a 107 mil seguidores no canal dele. Ele trabalha com produção de videoaulas para um monte de concurso por aí. Então, ele democratiza o acesso à educação. Por isso, a gente chamou ele aqui, porque ele é um produtor de audiovisual já há bastante tempo e de audiovisual de qualidade. Está aí o canal dele que tem bastante visualização, tem bastante seguidor. E também chamamos... vamos ter que fazer um Débora Garcia, diretora. Ela é da Electra Conteúdo, trabalhou 23 anos no canal Futura. Se alguém aqui já assistiu alguma vez o canal Futura na vida, com certeza já assistiu alguma coisa que teve o dedo da Débora. A Débora ela é pedagoga, então ela é da área de educação de raiz e também trabalha com audiovisual educacional. Ela teve na criação e na manutenção, no gerenciamento, né, de um curso, uma oficina chamada Oficina Geração Futura Educadores, da qual eu fiz parte lá Eu também. 2014, 13, alguma coisa assim. Nossa, o tempo passa, Senhor. O tempo passa pra caramba. Very old. Essa oficina ainda continua ativa, né? Até espero que ela volte aí depois da quarentena. Pois é, agora devem ter interrompido um pouquinho. Vários planejamentos foram interrompidos aí, com certeza, da oficina, mas é uma oficina assim, que traz professores do Brasil inteiro para fazer uma imersão, para aprender roteirologia, direção, edição, um pouquinho de cada coisa, de como funciona a produção de audiovisual dentro de um canal de educação. Então, o que fez nascer esse webinário de hoje, como produzir audiovisual em casa, é justamente da necessidade que a gente tem hoje no meio educacional de se produzir com qualidade. A gente tem muita coisa meia boca. Hoje em dia, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, não funciona mais. E eu, como sou sem filtro, vocês já devem ter visto pelo primeiro webinário, a gente pergunta mesmo, vai na ferida, vai na veia, e eu quero começar esse bate-papo aqui, que vai ter mais ou menos aí uma horinha aí, no máximo de duração, 50 minutos, e a gente também vai abrir para perguntas, vocês também podem fazer perguntas, pode fazer aqui embaixo, né, no chat, né, Silvester? Pode, sem problema. Então, pode jogar perguntas, comentários. Eu queria começar jogando para a Débora aqui, que foi nossa professora, né? Débora, está se fazendo muito audiovisual agora. Eu quero saber a tua opinião sobre isso e se isso é EAD. Vamos botar logo a mão na ferida. Nossa, já chutou a porta já, né? Embaixo.
Olha, eu acho que sim, né? A gente já vinha numa linha ou numa onda muito forte de produção audiovisual fora dos grandes meios de comunicação, né? Como isso foi maciçamente disseminado ao longo de toda a nossa vida, nós que somos mais ou menos da mesma geração, a gente cresceu vendo televisão como, né, um emite para muitos, né? Vamos dizer assim, com o monopólio da produção e da distribuição do conteúdo. Nos últimos 10, 15 anos, isso foi mudando de mão, né? A internet cada vez mais se populariza, não é mais algo de nicho, nem de gueto, né? A gente pode dizer que no Brasil, quem tem hoje um aparelho celular que tem acesso, né, o que tem dados e tudo mais, pode estar participando dessa mega comunidade global que é a internet, e, né, tem dados que dizem que tem mais celular do que pessoas no Brasil, né? Somos quantos milhões, professor Hiperativo Gel? Quantos milhões no Brasil? Somos hoje 210 milhões. 210 milhões, eu acho que tem uns 250 milhões de celulares, então é mais de um celular por pessoa, né? O que isso quer dizer? Isso é ótimo, por um lado, que significa a tão sonhada e proclamada democratização dos meios de comunicação, ou seja, qualquer um de nós aqui, literalmente, pode fazer o seu conteúdo, e, inclusive, isso acontece, né? Todos nós aqui temos nossos múltiplos canais de produção de conteúdo. Por outro lado, a gente também tem uma enxurrada de porcaria, né? Já que é para meter o pé na porta, vamos meter o pé na porta. Tem muita porcaria. E aí eu digo que tem porcaria de todos os tipos. Porcaria do ponto de vista do planejamento, porcaria do ponto de vista técnico, né, da captação de imagem, áudio, que quando a gente fala audiovisual, as duas dimensões são importantíssimas. Às vezes as pessoas se preocupam só com a câmera e esquecem que o áudio está uma porcaria e vice-versa. E tem a ver com o conteúdo, né? Então, assim, vocês todos são professores, eu sou educadora de formação. O que é o princípio de uma boa aula? O planejamento, né? Onde a gente quer chegar, com quem a gente quer falar, o que a gente quer falar e em que velocidade a gente quer transmitir essa informação. Outra informação importantíssima que eu acho que escapa ao planejamento de muitos novos produtores de conteúdo na área de educação é a adequação da mensagem para o público, né? Então, às vezes, é uma aula que é pretensamente acelerada, com 1000 intervenções visuais e tal, mas esquece a essência, que é com quem você está falando. Você está falando com a massa da internet ou você está falando com um grupo de alunos que precisa aprender determinado conteúdo que depois vai ser verificado, né? Então, o que eu vejo hoje acontecendo, que eu acho que é praticamente a gente gourmetizou o mundo da educação, né? E aí a gente vulgarizou, tem um termo, né? Até em divulgação científica, você fala em divulgação científica e vulgarização da ciência, ou tornar popular, né? É ótimo que seja popular, gente. Eu não estou defendendo aqui que as grandes corporações continuem donas do conhecimento, não. Só que é preciso um ritual para que isso aconteça, né? Um conhecimento prévio. E é preciso também assistir muita coisa análoga para se comparar, porque senão a gente sempre acha que a gente é, né, o último biscoito do pacote, e é a coisa mais incrível que eu estou fazendo, e você vê que não é bem assim, tem um monte de gente fazendo coisa muito melhor. Aí a minha pergunta, por que eu preciso fazer esse conteúdo? Será que já não tem alguém que faz melhor e que já está lá na internet? Eu preciso flodar a internet de mais do mesmo do que já está lá, né? Quantas aulas existem, senhor, né, sobre todos os temas, desde o Khan Academy, aí o YouTube Edu veio com mais uma quantidade de aulas e tudo mais, aí agora, depois do YouTube Edu, todo mundo que está com tédio na quarentena está produzindo aulas, né, sobre o que quer que seja, pode ser fazer pãozinho de queijo em casa, crochê, como tosar o seu pet em casa, como fazer depilação a cera, etc, etc. Tudo isso tem uma dimensão de aprendizado, legal. Mas isso precisa ter, para virar EAD, voltando à pergunta do Ney, eu preciso ter um viés educativo. Eu preciso que seja parte de uma sequência de aprendizagem, que tenha uma verificação dessa aprendizagem em algum momento. Senão eu só estou cuspindo conteúdo, né? Feito uma máquina, uma metralhadora giratória de conteúdo,
Não sei para quem, não sei qual foi a efetividade, não sei se isso aí bateu na parede e voltou, não sei se isso gerou mais equívoco ou mais desconhecimento do que conhecimento. E uma outra cilada que eu acho é a cilada conteudista, né? Por exemplo, as aulas, aí é uma questão bem pessoal, tá? Mas as aulas de internet, elas têm uma tendência muito forte em centrar somente no conteúdo. Até porque essa dimensão aqui que nos separa, né, a tela, ela não vai permitir a experimentação, a sensorialidade, as outras dimensões e as outras camadas de aprendizagem. Ela para na primeira, que é o acesso à informação. E as outras dimensões, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem muitos alunos hoje tendo videoaulas, né, em casa, crianças pequenas, os maiores e tal. Eu me pergunto se isso é aula, né? Porque a aula ela é composta de todo um ecossistema muito maior do que só a verborragia de conteúdo, né? Você ir lá e despejar um verbete ou explicar alguma coisa. A aula é olho no olho, a aula é troca, a aula é a cooperação com os colegas que estão em volta, é a velocidade de aprendizagem que é muito individual e que vai sendo percebida pelo professor e calibrada pelo professor. Então, tentando tornar essa resposta um pouco mais direta, tem coisas incríveis desse universo de produção popular ou em massa de conteúdos, mas tem muitas ciladas, né? E a outra cilada, para concluir, é a cilada da produção audiovisual. Então, tem programas com erros crassos, né? Programas que não têm um áudio bem trabalhado, programas que não têm, por exemplo, que a câmera não para de se mexer, programas onde você não vê o rosto de quem está apresentando porque tem um contraluz ou alguma coisa que não precisa definir, né? E por aí vai. Então, assim, é importante essa conjunção de todos esses fatores para a gente dizer que a gente está fazendo educação pela internet e educação com propósito, né? Que é o que configuraria aí as estratégias de EAD. Então, acho que eu começaria por aí. O Futuro está até agora com uma campanha que eu até tive o prazer de fazer parte, que são dicas para se dar videoaula e tal. Eu percebo, passando aí agora para o Silvestre, tem uma pergunta aqui que é uma curiosidade. Eu percebo que alguns colegas meio que negligenciam esses pontos que a Débora citou. Tá? Acha que é só ligar a câmera e tá bom. Às vezes, até outro dia me perguntaram, você tem microfone de lapela? Tenho. Então, quanto é? Aí eu dei lá um valor, sei lá, R$100 e poucos você compra um boia da vida lá, que vai satisfazer bem, vai limpar bem o seu som. O Thiago tem. Eu tenho, é bom. E, aí a pessoa fala assim, caramba, eu nem quero mais, é muito caro. Eu falei, então você não quer fazer audiovisual? Então você não quer trabalhar com isso? Então eu acho que assim, às vezes tem um bloqueio mental de algumas pessoas de não, mas eu não vou investir nisso. A gente não compra um tênis de corrida para correr melhor? Se você quiser correr com chinelo, você vai correr por meia boca. Você vai correr. Você vai correr. Não vai ser legal, né? Então aí eu pergunto, falando em chinelo e tênis de corrida, o Silvestre hoje, por exemplo, tem um canal que é um tênis de corrida. Estou vendo aqui 108 mil inscritos. Mas eu também estou vendo que o Silvestre publicou o primeiro vídeo dele há 6 anos. E aí, quando você bota na timeline, aí vê a evolução dos vídeos do Silvestre, é absurda. E aí, pegando isso que a Débora falou de que você tem elementos para se preocupar, o roteiro, o áudio, etc, etc. E a gente tem um mar de conteúdo na internet, às vezes a gente se pergunta, a gente que é professor, quero falar sobre isso, mas tem um monte de conteúdo sobre isso. Será que eu vou ter o meu lugar de destaque? Então eu queria perguntar para você, Silvestre, desse início para você, há 6 anos atrás, para agora, o que mudou, o que você buscou para mudar a sua forma de produzir a aula para o aluno, para entregar aquele produto pronto, uma qualidade que está muito melhor, sem dúvida, do que há 6 anos atrás. A primeira coisa. A segunda, o que não fez parar? Por que você não olhou e falou, mas todo mundo já fala sobre biomas, sobre planeta Terra, etc. Bom, Ney, na verdade a gente começa a entender aquilo mesmo que a própria Débora falou. A questão do áudio mal colocado, a iluminação mal colocada, acaba ficando sempre, deixando o vídeo a desejar. E aquilo, tem aula pra caramba na internet. O que vai definir exatamente aí a
a sequência, aquilo que o aluno vai ver, é justamente essa qualidade. Eu costumo dizer sempre que tem um amigo meu que pergunta, Silvestre, o que você indica, qual é a dica que você dá para quem está começando? Eu disse, áudio, investe em áudio. A primeira coisa que você tem que fazer, eu acho que para mim o áudio é 70% do produto. Se você não tiver um áudio que não tá legal, o aluno vai. Se tiver um vídeo sofrível, ainda assiste. Mas se tiver um áudio complicado, ninguém consegue assistir. Se é um bom conteúdo, né? Você vai ficar lá. Exatamente. Aí, outra situação, Ney, que você comentou, o que mudou de lá para cá? Bom, a questão do equipamento, óbvio, aquilo que você falou ali sobre equipamento. Você quer investir em audiovisual? Quer trabalhar com audiovisual? Óbvio que você tem que investir. Claro que dá para começar com pouco. Eu comecei com pouco, eu comecei com aquelas câmerazinhas compactas antigas, eu estava até aqui esses dias. Depois eu passei para essa câmerazinha aqui, que todo mundo sabe o nome. E aí depois eu fui passando, fui melhorando aí toda a situação. Hoje eu tenho um estúdio aqui com a questão aí de controle de eco, com a questão de iluminação, tem equipamento de iluminação, enfim. Mas foi ao longo dos tempos isso acontecendo, porque obviamente eu estava querendo investir. Óbvio que nesse momento de pandemia, se você quer trabalhar, por exemplo, para a tua escola, para fazer ali, eu acho que uma câmera, um celular com um áudio legalzinho ali é o suficiente, é tranquilo, dá para fazer. Agora, se, por exemplo, você quer passar disso para mais, você quer expandir e fazer disso o teu ganha-pão, eu acho que aí sim você precisa trabalhar, de fato, com a questão do desenvolvimento do seu próprio equipamento, ok? Agora, uma coisa é muito importante a gente colocar aqui, é o fato de não parar. Você perguntou ali também, né? Por que eu não quis parar ao longo de tudo isso? Vendo um monte de gente produzindo. Justamente por essa vontade de estar aprendendo a partir do momento que eu ensino. E todas as vezes que eu estou preparando uma aula, hoje mesmo eu estava ali no quadro preparando uma aula sobre hidrografia da Europa. Eu já dei essa aula, acho que umas 50 vezes na minha vida. Mas essa foi uma aula diferente, porque eu fui atrás, eu fui tentar fazer o diferente, buscar mais elementos do que eu costumo fazer. Então, essa busca por ensinar cada vez melhor acaba me deixando melhor também. Então, esse é o propósito, o meu propósito principal. Claro, hoje em dia a internet é o meu ganha-pão. Grande parte aí do meu rendimento entra na questão da internet, fora os presenciais, claro. Mas o querer ensinar melhor e o aprender cada vez mais, isso é o que me motiva sempre, o tempo inteiro também. Posso fazer um comentário disso do Silvestre? Que você estava dizendo, né? Por que você continua fazendo aulas que eventualmente já até existem, né? Isso era um dilema que o canal Futura e qualquer canal de televisão que precisa colocar 24 horas de conteúdo todos os dias no ar vai enfrentar. Eu me lembro que quando a minha chefe chegava para mim e falava, Débora, tem mais um programa, mais um parceiro da área de energia, né? Neo Energia, Eletrobras, CPFL, mais um programa de energia. Eu tinha vontade de morrer. Eu falava, mais conteúdo do mesmo. Eu já falei 20 vezes de energia, de centrais elétricas, de mini hidrelétricas, de não sei, já falei. Ela dizia, pois é, mas é a nossa oportunidade de falar desse conteúdo e você dá seu jeito. Vamos criar. Né? E aí a gente começava a inventar formato, brincar com os gêneros narrativos, brincar com as camadas de informação que a gente dava, mixar gêneros, né? Então, se eu estou trabalhando com live action, eu posso colocar um tanto de animação no meio disso, posso colocar um case, né? Uma história real, posso pôr uma narração que vai dando liga para isso tudo. Óbvio que depende do orçamento, né? Mas, em princípio, o céu é o limite. Então, eu vou falar da hidrelétrica pela enésima vez? Vou. Mas eu vou falar de um jeito que eu não falei antes, né? Então, esse ponto que o Silvestre trouxe é fundamental. E do mesmo jeito que uma grande empresa como Futura tem esse dilema, nós, né, agora, os pequenos produtores da internet, também temos, né? Que é qual o conteúdo, qual a abordagem, né? Qual é a inovação que a gente traz para falar daquele mesmo tema. O jornalismo padece disso também todo dia, né? Eu faço agora um boletim sobre o coronavírus, diário, de 20 minutos.
haja criatividade. Tudo bem que o vírus, né, continua nos desafiando e tal, mas chega uma hora que dá aquela sensação, meu Deus, acho que eu já falei disso. Falar de novo. Como é que eu falo de novo, né, de um jeito que atrai a atenção, que cative e tudo mais. E outra coisa, Débora, só para complementar aqui o que eu estava falando também, gente, aula é aula, sabe? A gente precisa também organizar isso. Se você fica fugindo do principal propósito, que é o ensinar, você acaba entretendo e esquecendo do seu propósito. Então, também é uma das coisas muito importantes na hora de fazer toda essa produção. É justamente dar a ideia de que aquilo é uma aula e que o aluno precisa sair dali também melhor do que ele entrou, e não simplesmente estando ali só para entreter. Então, essa é uma preocupação muito grande minha. Até antigamente eu tinha uma preocupação diferente, eu tinha uma preocupação mais com o entretenimento, o edutretenimento que a gente acaba chamando. Hoje eu estou mais para a parte da educação mesmo. Claro, tentando fazer essas inovações constantes, mas buscando sempre a ideia de que o aluno está ali justamente para aprender e tentando melhorar essa questão da educação e quebrando essas camadas que a videoaula acaba tendo, né? Eu acho também que desses elementos que as pessoas às vezes não se preocupam com isso, né? Eu acho, pelo menos os professores, acho que não é tão importante. Eu imagino que essa visão, o Thiago já foi de Geração Futura, o Silvestre também, eu acho que a gente começou a gostar de estudar audiovisual, de querer produzir melhor depois da oficina. Pelo menos foi a minha impressão, eu queria ouvir a de vocês dois. Quando eu olhei aquele mundo do Futura, e eu vi assim, cara, que legal uma ilha de edição. Como fica bonito o som limpo. Você vê aquele som taquara rachado, você tem vontade de quebrar a tela. Com certeza. Eu que fiz o off do nosso vídeo lá, cara, e aí quando você entra naquele estúdio, que você respira e você ouve a sua respiração. Demais, né? E aí assim, cara, grava só mais um, aí, cara, eu gravei mais um, mas o primeiro ficou bom, e aí foi o que a gente usou, e foi muito engraçado, né, quando no final mostra lá o vídeo para todo mundo do futuro. Cara, aquilo é muito legal, e aqueles computadores, todo mundo mexendo, edição rápido pra caramba, assim, caramba, cara, tipo assim, aquilo era tão longe da minha vida, mas eu falei, cara, eu tenho que aprender isso, cara, porque é muito maneiro, cara, eu sei fazer isso, bater no peito e falar, pô, eu sei fazer isso. Eu cheguei... Continue, Thiago, desculpa. E assim, quando acabou a geração, você começa a surgir um monte de ideias, né? Porque você aprende muita coisa. E aí você aprende, assim, no meu caso, né? No caso, pô, o Silvestre já tinha um canal, eu não tinha um canal, tá? Eu tinha vontade de fazer, a gente estava começando a fazer algumas coisas, eu e Ney lá no CAP, mas hoje eu já consigo editar, eu estou editando vídeo lá no Politécnico também. E aí, assim, mas eu não parti do zero, eu sou um pouco privilegiado porque eu não parti do zero, né? Talvez o Silvestre partiu de um ponto... Eu vejo assim, né? Thiago, a questão da oficina de geração futura, eu achava que eu entendia de internet. Eu até cheguei a falar um momento lá para todo mundo. Eu achava que eu entendia de videoaula, de audiovisual, mas lá eu fui aprender de que eu só era uma poeirinha no meio do espaço. Então você pode estar aprendendo o tempo inteiro. E não só com Geração Futura, existem diversos outros projetos aí de audiovisual que acabam sendo colocados aí disponíveis para todo mundo, que estão aí justamente para fazer isso. Eu vejo assim, para mim, o conhecer o espaço onde se trabalha profissionalmente foi uma coisa bastante interessante, porque eu posso viver daquilo que eu estava tentando ver se dava certo. Hoje, graças a Deus, dá certo. Hoje em dia eu sei que deu certo, mas eu precisei ver como é que as pessoas fazem profissionalmente para poder ter... então eu preciso colocar uma luz daquele jeito, então o microfone tem que estar daquele jeito, o computador tem que ter uma configuração desse jeito. Essas coisas que acabam aí as pessoas não se ligando e acabam não dando esse ar de profissionalismo para esse trabalho também. Eu vou botar um dedo na ferida, já que você falou disso. Eu sei que tem muita gente que odeia canais como Felipe Neto, sei lá, Kéfera e por aí vai. Não importa, é uma questão muito de gosto. Mas tem uma coisa interessante desses canais que eu comecei a prestar atenção depois do Futura, desde esses 6 anos, assim, tentando entender audiovisual. Porque olha só, cara, a galera de humanas, a galera de comunicação,
daí o nome, eles sabem se comunicar. Muitas vezes a gente que é formado na licenciatura não foi preparado para se comunicar. A gente não sabe como fazer. Eu acho que, para mim, foi o grande ganho da minha vida depois de Futura, foi aprender a me comunicar. Eu sabia dar aula, mas me comunicar, falar o que eu sei fazer, falar o meu estudo, minha pesquisa, era difícil. Então, eu acho o seguinte, canais como esse que tem uma enxurrada de críticas, eles sabem fazer coisas interessantes que, para nós, professores, é importante aprender. Eu odeio Felipe Neto. Legal, mas olha só, roteiro, iluminação, enquadramento, câmera. O cara não precisa ter um mega equipamento para se comunicar. Ah, mas o Felipe Neto ele não trabalha com educação. Mas se ele quiser ensinar alguma coisa, ele tem todas as ferramentas. Ele sabe se comunicar, ele tem métrica, ele sabe como chegar no público dele. Então, por que nós, professores, não tentamos aprender um pouco dessa métrica? Por mais que você não goste do canal, pega as técnicas, pega o que está ali, traz para a tua vida, vem ensinar melhor. Eu vi aqui um comentário, por exemplo, interessante do Exatas Agora Vai. Muito canal de entretenimento e pouco de educação de verdade. Aí é que tá. De edutretenimento, né? Eu trabalho com edutretenimento desde a época do Futura. Aliás, na verdade, antes, até na Rádio Animal. Na real, o edutretenimento, que é um termo que foi criado pela National Geographic, lá nos anos 60, a ideia não é a palhaçadinha que a gente vê em muito canal de muito professor de e com botões e tal. Odeio isso. Isso é legal, funciona para algumas pessoas. Agora, desculpa, para quem dá aula todos os dias lá, na sala de aula, e vê um camarada levar 50 minutos para explicar uma coisa que tem que levar 5, sabendo que o aluno que a gente está se comunicando... Para quem que você quer se comunicar, afinal, né? O cara que você está se comunicando, ele tem um limite. Todo mundo tem um limite de captação de conhecimento. O cara leva 50 minutos, pronto, perdeu. Perdeu aquela chance de passar um conhecimento importante adiante. E aquilo acaba parecendo que é o edutretenimento. Edutretenimento é outra coisa. Edutretenimento é curto e grosso, direto ao ponto, mas te conquistando, te trazendo para dentro. É o que a cultura faz, né, Ney? E a National Geographic fez o quê? Cunhou um novo termo, agora nos anos 2016, 2018, por aí, que é o Science Telling, contação de ciência, que é o que o Sylvester faz, é o que o Thiago faz, é o que eu faço, e, na boa, é o que canais como o Futura fazem, é o trabalho que a Débora faz, embora não seja até uma aula de biologia, uma aula de matemática lá, mas é entretenimento e educação, é ensinar alguma coisa para alguém, né? Você está falando dessa história do entretenimento, né? O entreter tem a ver com a intenção, né? Quando você está entretendo alguém, você está numa festa e alguém fala assim, Ney, vai lá, entretém aquele grupo que acabou de chegar, né? Dá uma entretida, né? O que é? Você não vai chegar lá e começar a jogar bolinha e fazer malabarismo para essa galera. Você vai chegar, vai perguntar quem eles são, vai se apresentar, vai tentar ver um ponto de contato. Vocês são daqui do Rio? Vocês moram em que bairro? Opa, já encontramos algo em comum. Caramba, vocês gostam de Milton Nascimento? Peraí que eu tenho um disco dele aqui, eu vou colocar agora para tocar. Ou seja, é estabelecer pontos de contato, né? Não é fazer rir e gargalhar. Isso é o papel do humor, do humorismo, que também é um elemento de entretenimento, mas não é o único. Né? Então, o storytelling, é isso que você falava, Sylvester faz isso muito bem no canal e tal, é você trazer para dentro da história. E, às vezes, a história é científica. Né? A história não precisa ser só fantasiosa da Elsa do Frozen. Né? A história pode ser você falar, por exemplo, você, Ney Melo, que chegou no canal Futura há muito tempo atrás, para a gente discutir uma possibilidade de fazer algum conteúdo de biologia na grade. Eu, provida da minha mala de preconceitos, achei, o professor Ney Melo está vindo trazer conteúdo, já até sei o que ele vai falar. Vai querer falar de taxonomia, ou como é que chama, a origem das espécies. Isso era o meu, né, a minha cabeça do que eu aprendi lá atrás, né, de biologia. E você virou, calmamente, de forma cool, e colocou aquele óculos, né? Veio o óculos Você falou, não, na verdade, eu quero falar de animais, mas de um outro jeito. Eu quero falar de como a tecnologia bebe de alguns superpoderes de alguns animais.
Cara, a hora que ele falou essa frase, eu... Tum, 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 tum. Uau, eu quero isso agora para a grade. Só não pude mostrar com tanta rapidez. Tipo, fale um pouco mais. O que seria exatamente esses animais com superpoderes? Aí ele mais sobre isso. Exatamente, conte-me mais. Aí ele falou, por exemplo, a borboleta morfo, com a capacidade de iridescência de suas asas. Aí eu... Peraí, como assim? O que essa borboleta faz? Ele falou, pois é, os iPads e os gadgets, né, que tem essa tela agora com alta resolução e que não refletem, eles bebem da mesma característica dessa borboleta. Aprendeu, cara. Tá vendo? Tá vendo? Ensinei alguém, tá vendo? Boa. Não é? Eu, até hoje, né, eu vejo aquela borboleta, se é que é ela, né, porque eu vejo borboleta azul, eu acho que é a moça. Olha a iridescência. Ela tem iridescência, entendeu? Isso é entretenimento. Isso é você conseguir falar de um conteúdo que seria hard, né? Tipo assim, falar sobre de uma maneira suave, né? Pode dizer, dos animais, dos insetos, tararau. Poderia ser de um jeito super chato, né? Descrevendo, falando, usando o termo técnico, mostrando umas fotos feiosas. O que a gente fez? A gente elevou, modéstia à parte, a um outro nível, né? Com a narração do Ney, com as imagens super bacanas em alta resolução, com a narrativa diferente que você trouxe. Poderia ser convencional. Ela teria chegado ao coração das pessoas? Eu tenho dúvida. Acho que passaria batido. Já essa forma, e várias outras, né, vários outros superpoderes de animais que você trouxe, para mim, eu queria ter aula só assim. Eu queria aprender biologia dessa maneira, né? Sempre de uma maneira inusitada, um outro viés. Isso é storytelling. E isso é o science telling que você estava falando, isso é edutainment, isso é a junção que a gente busca e que seria legal que os canais de educação bebessem um pouco dessa fonte. É engraçado, Débora, que eu, desde então, essa série foi o que é, tá no ar desde 2015. Gente, graças a Deus, essa série tá no ar me abrindo portas, assim, absurdas. É porque é boa, se fosse ruim já tinha saído do ar, né? Obrigado, caramba. E é engraçado, eu já ouvi muito, sabe, porque desde 2015, mas você tinha o Futura. Tinha super câmera, tinha... Cara, não! Aí que tá. Galera que tá assistindo esse webinário, entenda uma coisa. Claro que o canal de televisão vai ter um equipamento melhor. O Silvestre estava falando, né? Você começa com uma saboneteirazinha, uma câmerazinha pequena. Hoje em dia são os smartphones, que no meu tempo não tinha, nem no tempo do Thiago. Todo webinário eu falo que ele foi meu calouro. Deixa isso pra lá. E, cara, jogou você... cachaça em mim. Ele jogou cachaça em mim. Trote da vida. E aí você vai melhorando esse equipamento. Claro que você chega no canal de televisão, uau! Sim, tá... pô. Mas absurdo. A mensagem é tudo. Por que esses capítulos estão no ar? Como a Débora falou, tem coisas que a gente olha e fala assim, caraca, eu vou ter que falar disso de novo. Vocês não sabem quantas vezes eu já dei aula disso. Do animal, que taxonomia, que isso, que aquilo. Cara, eu já estava assim... Só que a gente estava tentando buscar uma inovação. E eu falei, vou escrever uma historinha que legal. Entreguei várias laudas para eles. Escrevi pra caramba, como todo professor faz. Aí a Débora vem para mim e fala assim, não, esse vídeo vai ter 1 minuto e meio. Já era, meu irmão. Com a abertura e o encerramento. Então vai ter menos para falar. Vai ter 1 minuto e 10. Tem mais espere. Ainda faltam mais coisas. E não é só isso. Olha só, a gente precisa da sua consultoria de imagens. Aí me deu lá um caminhão de coisa. Vê se essas imagens estão boas. Isso vai caber no meio. Olha a oportunidade. Foi uma oportunidade fantástica para mim, que eu não sabia falar em 1 minuto e meio. Vocês são professores, querem começar a fazer videoaula, vocês que estão assistindo esse webinário. Aprende uma coisa. Para quem você está se comunicando e qual é a linguagem que você vai usar. Ali eu vi que eu tinha que aprender múltiplas linguagens. Porque para falar de um conhecimento em 1 minuto e meio, tem que cortar na carne. Tem coisas que a gente, que é professor, fala assim, mas isso tem que estar no conteúdo. Eu não posso tirar isso do conteúdo da aula. Não posso. Pode. Porque a cada vez que você encontra com o seu aluno virtualmente, numa videoaula, é uma história, um conteúdo que você vai entregar. E você tem que entregar bem feito. Tem uma frase de um amigo meu, que é, seja breve ou interessante. Então, ou você vai ser bem rápido, ou você vai enrolar aquilo ali de um jeito. O cara vai ficar, uau! Então, assim, Nem deu aula pra gente. Tem uma coisa importante. Desculpa. Não, só comentando o que você estava falando ali.
tem uma coisa que as pessoas precisam aprender quando trabalhar com videoaula, principalmente. A primeira é saber transformar plano de aula em roteiro. Isso é extremamente importante. Tá? E a segunda é praticar o desapego constantemente. Eu tinha uma grande situação. Eu queria trabalhar com a edição. Eu achava que as minhas edições que era o tchan das aulas. E eu deixava aquilo que era de fato importante, que era a aula. Hoje em dia, eu busco esse desapego total da edição e tentar trazer no natural, como se eu tivesse de fato ali com o aluno naquele momento tentando fazer. Então, o atrativo, tentar buscar ser interessante é naquilo que eu estou com o propósito de fazer naquele momento, e não com efeito técnico, com um monte de coisa, luz brilhando, piscando o tempo inteiro, porque isso cai naquilo que a Débora falou agora há pouco, entendeu? Eu não vou chegar numa festa ali para entreter as pessoas, chegar e contar piada, dar risada, cutucar o outro, fazer cócega. Não, eu vou tentar trazer ponto em comum. E aí é que acaba entrando essa relação. Então, praticar o desapego dentro da produção de videoaula hoje é muito bom. Isso. E se você manter isso para a sala de aula, isso pode manter um pouco da espontaneidade que às vezes um vídeo, né? Esses vídeos de canais que a gente, enfim, que estão bombando, Felipe Neto, coisa de nerd, essas edições que são muito curtas, assim, né? São muito grosseiras, o cara corta, você percebe claramente. Isso para uma aula, eu não sei se é isso que funciona, né? Eu acho que manter essa espontaneidade que o Silvestre falou pode ser importante, porque dá a ideia de que é uma aula, né? Sim. E não é só um despejo de conhecimento que está chegando para você, né? Você pode criar uma empatia. E aí, assim, pegando uma coisa que a Débora falou lá no começo, se você está usando essa videoaula como um complemento para o seu aluno que você conhece, é uma situação. Mas se for um conteúdo que vai ficar disponível para todo mundo, né, como que você lida com isso? Né? Será que aí esses cortes grosseiros no vídeo, eles são melhores? Será que manter algum pequeno errinho ali no vídeo mantém uma espontaneidade que remete à sala de aula? Né? Porque se você está pensando em educação, a sala de aula é um local, né? A sala de aula é um local que tem ali o seu ritual, que tem, né, a chegada do professor, que tem a chamada, aquele ambiente é importante. Né? E você não consegue trazer essas camadas desses ambientes para o vídeo, né? A tela, foi o que a Débora falou, né? A tela é a primeira camada que barra tudo isso, né? Exatamente. E também uma outra coisa importante nas aulas, seja de um canal como Futura ou na aula de professores que estão no YouTube, é você perceber e considerar o conhecimento prévio do seu público, né? Não assumir que está todo mundo na mesma página, né? Porque eu vejo muito isso, né? Eu fiz alguns cursos à distância numa plataforma que se autodenomina o Netflix da educação. Falei, vou lá xeretar, ver como é que estão as aulas que eles dão, como é que é. Bom, algumas aulas eram simplesmente insuportáveis, porque os professores pressupunham que eu, né, que estava aqui do outro lado, estava na mesma página que eles. Eu não estava na mesma página que eles. E aí a verificação de aprendizagem era pior. Parecia que eu deveria ter lido outros 40 livros, que ninguém me avisou que eu tinha que ter lido, Sim. E aí eu era cobrada por coisas, ou seja, por compromissos pedagógicos que não ficaram claros nesse contrato de aprendizagem. Né? Então, isso é muito importante. O que eu quero entregar? O Eduardo Coutinho é um cara, né, que todo mundo conhece, um dos maiores documentaristas do Brasil, já falecido, e ele tinha uma máxima, toda vez que ele fazia um conteúdo. Ele criava um contrato entre ele, o diretor, com o público. E esse contrato, no caso do Coutinho, ele deixava claro na primeira cena, normalmente com um off do próprio Coutinho, ou numa cena onde ele aparecia, ele dizia: esse é um filme que vai ser rodado num prédio no Rio de Janeiro, onde moram, sei lá, milhares de moradores. Eu vou bater em algumas portas e vocês vão conhecer a história de alguns deles, né? Pá, foi Edifício Master. Esse é o plot do Edifício Master, e o contrato já foi dito. Ele vai entrar e mostrar a vida de pessoas que moram nesse prédio. O que vier daí é lucro. Você não tem que ficar tentando adivinhar lá pelo quinto personagem que aparece, tipo, que porcaria é essa? O que é isso? Por que ele está indo para a casa das pessoas? Ele já disse lá atrás, né? O Coutinho usa essa narrativa. Mas você tem, por exemplo, um Tarantino,
que brinca de um jeito diferente com o storytelling. Ele pega a mesma sequência, né, de história e inverte a ordem. Mas ele, quem conhece Tarantino já sabe que esse que é o contrato que ele estabelece com o público. Ele vai te surpreender com a sequência lógica do que está sendo dito. E o contrato do Sylvester no canal dele, qual será? E o do Ney Melo, né? O que está claro logo de entrada? Tipo, você vem aqui e você vai aprender XPTO, do jeito tal, comigo. Né? Não é com a Dona Maria, não é com o seu Otávio, é comigo. E o que esse eu traz que nenhum outro traz? Às vezes, gente, é uma coisa chamada carisma. Carisma, exato. Entendeu? Isso não está no roteiro, isso não está na câmera pirotécnica, isso está na forma. Débora, e não tem faculdade, né, que dê isso. Durante muito tempo eu tentei, como eu estava falando, eu tentei trabalhar com edição e hoje em dia eu fui surpreendido com um amigo meu, inclusive meu sócio aqui do Gabarito Já, o professor Jean. Ele fala uma coisa assim: Sylvester, pessoas se conectam com pessoas. As pessoas querem aula. Você vai dar a aula, mas elas só vão consumir a segunda aula se elas se conectarem com você. Exatamente. Então, a busca pela conexão, a busca por tentar criar a empatia do Sylvester, você está aqui desse lado, eu estou aqui do outro lado aprendendo, mas é também buscar por meio virtual, eu estou aqui, eu estou para te ajudar. Então, veja que a gente não está falando mais de técnica, a gente está procurando fazer o quê? Tentar se colocar no lugar do aluno para tentar aprender. Exatamente. E ensinar, obviamente. E isso talvez justifique a existência de tantos professores no YouTube, né? Porque você pode ter, eu gostei muito eu consegui me conectar e aprender com o Sylvester, mas com, de repente, o outro professor de geografia, não. Uhum. Eu posso aprender muito bem com o Ney biologia, mas, de repente, num outro canal de outro professor, o jeito dele dar aula, a voz dele não deu. Eu não vou conseguir ficar 25 minutos ouvindo alguém que a voz me irrita. Né? E de repente eu vou ouvir a voz do Ney. Acho isso legal. Não é um detalhe, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, mas algumas pessoas vão gostar muito daquela voz, então vá para aquele, né? Enfim, acho que ter esse leque é importante, né? Quando a gente fala assim, o que é uma videoaula, o que é um conteúdo audiovisual educacional? Na verdade, a videoaula é um tipo de conteúdo audiovisual educacional. Eu posso, sei lá, ser a Palmeirinha e sentar e te ensinar a fazer um bolo. Isso é educacional também. Manual do Mundo. O que é o Manual do Mundo hoje? O Manual do Mundo é gigantesco hoje. Não, é feito por biólogo. Atenção, biólogos. Isso aí a gente pode falar, né, Thiago? A gente perde muito espaço para a galera que é de outras áreas. Se eu não me engano, o Iberê é jornalista, alguma coisa assim. Iberê é jornalista. Iberê é jornalista. O canal dele tá gigante. Mário é terapeuta ocupacional. De um jornalista. Então, assim, mas pensa pelo outro lado, muitos jornalistas perdem espaço para os professores que estão agora bombando nos canais. Gente, eu sou jornalista formado, tenho um professor com um canal com mais gente que o meu? Veja. Tem essa também. Verdade. Tem um professor amigo meu, Rodrigo Baglini, por exemplo, que ele trabalha hoje lá no Centro de Mídia de São Paulo. E ele está dentro da TV Cultura. E tem um monte de gente lá, jornalistas, que olha para ele, cara, eu estou aprendendo com você. Exatamente. Mas isso é muito legal, né, Sylvester? Significa que a gente conseguiu estabelecer uma plataforma de trocas, né, que é permitiva, acontece porque a gente tem essa mediação dos meios que estão na mão de todos, né? Talvez há 10, 15 anos atrás, não teria um professor dentro de um centro de mídias, numa TV, competindo em pé de igualdade com um jornalista, né, de carreira. Isso não seria muito plausível, né? Não aconteceria. Hoje acontece, né? Então, acho que isso é um lado bom, vamos dizer assim. Eu queria jogar aqui para vocês, daqui a pouquinho a gente está terminando nosso webinário. A gente não pode deixar de jogar essa pergunta aqui para todo mundo, porque é o título. O que é preciso fazer para produzir audiovisual educacional em casa? A gente no início estava falando da campanha do Futuro aí que tá bombando, tá muito legal. Para quem está acompanhando, são dicas assim, parece simples, mas não é fácil de aplicar. Então, você tem que ter o tripé para botar o seu celular, você tem que ter uma luz de frente, não de cima, etc, etc. São pequenos detalhes que vão fazendo o seu vídeo ficar cada vez melhor. Pode ser um vídeo de 1 minuto e meio, você ensinando, sei lá, a função de uma organela celular em 1 minuto e meio, ou pode ser uma aula maior de 25, 30 minutos, não importa. Mas a tônica da coisa, a receita de bolo, é a mesma, você só vai adaptando uma coisa ou outra. Então, queria saber de vocês, a galera que está chegando aqui, tem um pessoal que
ou já faz, ou já pensou em produzir alguma coisa em casa. E aí um monte de gente acha que, poxa, mas é caro, vou ter que gastar muito dinheiro, comprar um equipamento de 50 mil reais, 20 mil reais. Pena que hoje a gente não tem a Sara aqui para conversar com a gente. Ela teve que sair para uma reportagem de urgência do Profissão Repórter, mas no outro dia a gente vai estar aqui conversando com ela só sobre edição de vídeos para professores. Então vamos lá, o que a gente precisa? Será que é tão assim fora do nosso alcance, a gente que está dando aula, começar a produzir alguma coisa educacional? Vamos lá, Débora, você que é a expert aqui dos experts. Primeira coisa, defina o seu conteúdo, né? Qual é a sua área de conhecimento e dentro dessa área, que provavelmente é ampla, que aspecto você quer ensinar. E se pergunte se isso que você quer ensinar é ensinável via audiovisual, porque às vezes não é, tá? Por exemplo, trocar um pneu do carro é melhor você ver e trocar do que ficar só vendo alguém fazer isso na internet. Depois eu já sei trocar, só não fiz na vida real, né? Só vi o pneu ser trocado. A outra coisa é criar essa sequência didática. Se eu já sei o que eu quero ensinar, já encontrei o nicho, isso aí é dividido em quantas etapas, né? Eu jogo tudo num vídeo de 1 hora e canso o meu espectador e ele vai embora, ou é melhor eu dividir em 10 videozinhos de 10 minutos, né? E aí eu consigo separar melhor o joio do trigo. O ponto de para quem eu estou falando, é para criança? Ih, meu querido, se é para criança, então vamos ralar um coco, porque a minha filha de 9 anos, ela assiste qualquer conteúdo olhando a duração. Ela não dá play em algo que ela vê que a duração é longa. Eu falo, Cora, pelo amor de Deus, às vezes a coisa vai falar pelo meio, mas mãe, tem que já, ou seja, você tem que captar no início esse seu telespectador, usuário, sei lá, inscrito no canal, o que seja. E a outra coisa é você ter uma delicadeza com esse seu público em entregar o melhor conteúdo que você puder, ou seja, sem barulho, sem ruído, com uma imagem bem captada, escolher se você vai usar horizontal, se você vai assumir vertical, já tem muitos conteúdos bacanas feitos na vertical, tem festivais inteiros só dedicados a conteúdos feitos na vertical, inclusive de ficção, ou seja, coisa que a gente nem acha que é possível, já está sendo possível, e capriche na história que vai ser contada, né? Pararia por aí para dar chance para os meus colegas comentarem também. Eu buscaria trazer principalmente essa questão de conteúdo. Mais do que ter aí uma boa câmera, uma questão de luz, claro que isso também é importante, a questão do áudio também, mas saber o que falar e saber como falar para tocar as pessoas de modo com que elas, de fato, estejam aprendendo e não simplesmente olhando para a cara ali porque o professor mandou o link da aula. Eu acho que ser direto, hoje em dia, foi o que a Débora falou, meu filho tem 10 anos, né, um aninho mais velho. Cara, um vídeo de 10 minutos, ele não passa do 6º minuto, é quase impossível, eu fico com raiva, mas eu quero terminar de ver o vídeo, não, pai, já tem outro que já está aparecendo. Mas assim, então, eu acho que ser direto no conteúdo que você quer passar ali, tá? Eu acho que dá para estudar muito para tentar pensar, enfim, existem muito material aí na internet, ensinando como fazer o vídeo, que microfone usar, que câmera usar e tal, enquadramento, tem muita coisa boa, mas seja direto no conteúdo, tá? Porque as pessoas querem buscar esse conteúdo e aí você cativa porque você é direto no conteúdo. Isso é uma dica que acho que é importante. Não ficar firulando muito, né? Eu não gosto muito de ficar enrolando demais quem está assistindo. Bom, eu vou dar uma dica contando uma história da filha da Débora. A Débora veio me visitar e aí estava precisando de um material para a filha dela. Quantos anos ela tem, Débora, mesmo? Agora 9. Estava com 8, no 2º ano. Não, 3º ano do fundamental. Tá ainda naquela fase esponja de conhecimento, tudo quer absorver. E eu vou acompanhando as histórias que a Débora conta nas redes sociais sobre a filha dela. E é uma menina super inteligente. E aí ela veio na minha casa pegar uns materiais, umas arcadas de tubarão, uns bichos. Falar, o que você tem aí para basicamente trabalho de ciências, tá? Dispositivo de ciências. Vamos lá. E aí eu, na hora, ficou me dando estalo assim, como é que eu vou convencer uma menina que é uma esponja de conhecimento, que provavelmente vai saber a maior parte das coisas que eu tenho para entregar para ela, arcada de tubarão, cauda de arraia, sei lá o quê, e como é que eu vou convencê-la de que aquilo ali tem uma história? Na minha cabeça, eu fui formulando um roteiro. Só que, como eu já estou treinado por causa da rádio,
é rápido para mim. Então, primeira dica, né? Treina a fazer roteiro de aula o tempo inteiro. Aulinha de 1 minuto e meio até a aulinha de 40. Aí tá. E quando ela chegou, eu fiquei pensando assim, cara, o que eu vou contar? E na hora eu lembrei que eu tinha um vidrinho com os bichinhos que nem eu sei o que é, mas é de área abissal, que eu ganhei e tal. Falei, pô, isso vai conquistar essa menina. E aí eu fui do meu portão até o último portão, tinha mais ou menos 40 metros. Eu fui andando com ela e jogando o engodo. Você sabia que esse bicho aqui viveu a 2.000 metros de profundidade? Cara, 2 quilômetros. Ela começou a fazer o contato visual. Você tá vendo esse fóssil aqui? Sabe quanto tempo ele teve? 100 milhões de anos que ele viveu. Sabe aonde? Na Bahia, no Ceará, sei lá onde, nem lembro mais onde eu falei. Era uma doação que eu recebia. E aí fui contando história. Do início até o fim do portão. E no final, o que aconteceu, né, Débora? A gente sentou no chão do portão da minha vila e ali eu percebi que eu fiz gay. Então, por que eu conto isso? Porque depois desse evento, na verdade, um pouco antes, uns anos antes, eu fiz um curso de roteirologia, na época no Telezoom, e foi uma dica da galera do futuro, foi até do Márcio Motocani. E aí, nesse curso, me ensinaram o seguinte, em roteiro, se você tem uma história para contar, e você entra no elevador e você está no 10º andar, se você não consegue contar a sua história e cativar do 10º ao térreo, você não tem uma história. Isso é uma máxima de roteiro. O que isso quer dizer? Você já tem que saber contar a sua história logo no início do seu vídeo. Você tem que cativar ali, na hora. Foi esse exercício que eu fiz com a Cora. Eu vim contando uma história para amarrar. E aí, no final, ela sentou e ficou vendo outras coisas comigo. Então, essa é a segunda dica que eu dou. Roteiro. Roteiro é tudo, pessoal. Vocês querem começar a gravar? Senta e escreve o que você vai falar. Não liga a câmera e vai falando. Eu vou falar aqui de improviso, depois eu edito. Não dá certo. E nada de ficar com esse negócio irritante que tem professor que faz. Olha, eu quero falar disso aqui, mas não vou falar agora não, tá? Vou falar daqui a pouco. Dá um ódio. Mas dá um ódio. Cara, fala. Introduzir o assunto, fala. Dá o melhor para a tua audiência logo de início. E vem desenvolvendo. Porque no final, se você perceber que não está dando caldo para ficar ali 40, 50 minutos falando, é porque você não tem uma aula de 40, 50 minutos na sua mão. Você tem uma aula menor. Acredito que o Silvestre já produziu mais de 500 videoaulas. Eu acredito que ele pensa da mesma forma. O Thiago, ele pega vídeos e redubla em português para tornar isso acessível. Cara, você tem que ter um script, um roteiro na mão. Então, essas são, para mim, as minhas 2 dicas de ouro. Logo que eu saí do Futura, Débora, eu fui fazer um curso de roteiro. Porque eu também. Muita alegria. Vocês estão me dando muita alegria. Eu também. A professora que conseguiu, entendeu? Estimular o conhecimento. Se não ler sobre roteiro, não tem como, cara. Fica tudo bagunçado. Você tem que ler sobre roteiro. E, vou falar mais para vocês que estão entrando nessa live aqui. Eu sou da área de biologia. Eu vim da área acadêmica. Eu nem era professor de início mesmo, não. Eu sou especialista em tubarão-martelo. Eu comecei a entrar nessa área de dar aula e tal depois. Cara, a gente não sabe se comunicar. Eu fui aprender a me comunicar com a galera de cinema, de jornalismo, lendo, sabe o que, Débora? Sid Field. Que é maravilhoso, gente. Maravilhoso, é o papo. Galera, que é da área de cinema. Por que eu fiz isso? Eu ficava encucado. Cara, eu dou uma aula, fico um tempão aqui, e vem lá o Felipe Neto da vida, vem lá, sei lá, um Avengers da vida, ensina mais ciência que eu. Como é que o Homem de Ferro entra o cara faz um roteiro pro Homem de Ferro, o cara fala de física quântica, e o cara bota a física quântica na boca do povo, na boca da garotada. E hoje um monte de gente que acompanha Avengers, minimamente, já ouviu falar de física quântica. Aí você vai lá, professor de física, quer explicar isso na tua videoaula? A física quântica, blá, 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 e não funciona. Por que será? Pois é. Olha, eu acho que todo mundo aqui já bebeu da mesma fonte. Por exemplo, o Mundo do Bigman, que tinha lá na TV Cultura. Nossa. O que é aprender ciência com o Mundo do Bigman, por exemplo? Pois eu me tornei professor por causa do Bigman. Gente, eu estava vendo um programa da TV dinamarquesa num festival agora de conteúdo para criança, e o espanto já foi logo de cara. Eu não sei nem se a gente tem tempo, se essa live corta assim quando dá 1 hora, porque senão... Era o seguinte, era para a faixa de 11 a 15 anos de idade,
crianças dessa idade sentadas numa arquibancada, um apresentador relativamente engraçado, não achei ele tão engraçado assim, um palquinho, 5 pessoas nuas, absolutamente nuas. Vejam vocês, não tinha blur, não tinha maquiagem. Eu vi várias vaginas e vários pênis, inclusive pessoas gordas, um homem com peito, assim, sabe aquela coisa? Eu vi mulher muito cabeluda, mulher pouco cabeluda, eu vi peitos gigantes, peitos pequenos. Qual era o objetivo desse programa? Dissecar o corpo humano, só que sem choromela. Pudor, né? pudor. E não tinha, tá, gente? Eu fiz questão de assistir até o fim para ver se eu poderia fazer essa afirmação. Não tinha nenhuma conotação erótica. Era absolutamente uma observação de corpos humanos, de pessoas baixas, gordas, magras, velhas, com algum tipo de deficiência, o que quer que fosse, e as crianças da plateia perguntavam coisas que ocorriam na cabeça delas. Vocês imaginam as perguntas. Por exemplo, quantos buracos tem o seu corpo? Essa foi uma das perguntas. E era um quiz. E aí o mediador ficava, vamos lá, gente, 7 buracos, 8 buracos, não sei o quê. Vamos lá, resposta certa. E a pessoa dizia, bom, aqui, e ia até o final. Eu fiquei absolutamente hipnotizada pelo programa, e não era porque era gente pelada, era porque era natural falar de algo, que é o corpo humano, né? E que quando a gente dá uma aula dessa, normalmente é encoberta em 50 milhões de véus, o que deixa a coisa mais erótica do que deveria, né? Você está falando de testículo, está falando de funcionamento, faz assim, faz assado, as crianças perguntavam, coça, arde, quando toma banho demora muito, porque você é mais gordo, né? É uma área maior, você leva mais tempo para tomar banho, tá? Coisas assim. Então, de novo, né? Storytelling, inusitado, não ter pudor, nesse caso, literalmente, né? Mas não ter pudor de entrar em conteúdos e entrar em enfoques que você não entraria de outro jeito, né? Olhar de um outro ângulo, né? Por exemplo, se você vai falar de plantas, um ângulo interessante é o da terra, né? Em vez de ser o ângulo clássico do câmera, que está lá, vira a terra. Faz o papel como se você fosse a terra e fosse ser escavado e fosse cair uma semente em você e crescer algo. Só isso já mudou o ponto de vista, já trouxe um conteúdo que é a mesma coisa, eu estou falando o mesmo ciclo da vida de alguma planta, só que de um jeito que ninguém fez. Então, às vezes, é o ponto de vista, né, que traz um desconforto que leva ao interesse e à aprendizagem. Tiago, duvido que tenha aprendido isso na licenciatura de um novo ângulo. Silvestre também não. Já faço logo a minha denúncia às licenciaturas do Brasil. Tá faltando! Tá faltando gente que saiba ensinar isso nas universidades. Exatamente. Eu não aprendi. A gente não tem hoje gente nas universidades, nos cursos de licenciatura, principalmente, mas eu acho que para os bacharelados também seria importante, porque foi o que você falou, vender o peixe é importante e saber se comunicar é importante. Isso para sua defesa de mestrado, de doutorado, enfim. E onde que a gente aprendeu isso, né, Thiago? Por exemplo, o Thiago fez os mesmos cursos que eu, depois a gente fez algumas coisas de um cara que é mundo dos negócios. Se a Débora e o Silvestre conhecem, Michael Oliveira. O cara vendia carros e aí começou a produzir vídeos, ensinar a produzir vídeos e tal. E eu comprei alguns cursos, passei para o Thiago, e a gente começou a aprender assim, nossa, novos olhares de como se comunicar com vídeos curtos, rápidos. Estou falando isso porque alguém aqui perguntou, que cursos e tal. Aprendi também sobre roteirologia no Telezoom, mas hoje não tem mais, o Telezoom fechou. Tem a escola Darcy Ribeiro, de cinema. Não há vergonha nenhuma, pessoal. Você que é professor de geografia, biologia, matemática, história, fazer um curso de roteirologia na escola Darcy Ribeiro, com a galera de cinema, você vai aprender novas coisas, novos enquadramentos, que a Débora falou, é uma dica. Aí são esses pequenos detalhes, essas pequenas dicas, essas oportunidades da gente conversar com pessoas que são da área, que a gente para e fala, peraí, não tinha pensado nisso. Vai lá, faz um vídeo diferente, aquilo começa a bombar. Porque mais do mesmo, galera, se você quer mais do mesmo, liga a câmera e faz como você quiser. Se você quer se despontar num oceano de conteúdo que tem na internet, digita aí, qualquer um, mitocôndria. Digita aí, deriva continental, que é para mim, para o Thiago e para o Silvestre, todo mundo dá aula disso. Tem uma pá de aula, amigo. Um monte. Mas como é que você vai contar isso de uma maneira diferente? O André está perguntando aqui no chat, ó.
Oi? Como usar o storytelling para cursos de engenharia. Beleza. Número de Fibonacci, por exemplo, vocês não têm cálculo pra caramba? O número de Fibonacci está presente, por exemplo, na concha de molusco. Vai procurar, Google, palavra-chave. Ah, mas caramba, eu demoro muito tempo para descobrir isso. Eu levei 6 meses para ter essa sacada que o Ney falou do número de Fibonacci. Parece tão simples. Não é simples. Qual é o segredo para você acelerar isso? Encontrar pessoas que são da área. Cursos, oficinas, palestras. Sai um pouco da sua bolha, da sua carreira. Eu sou professor de biologia, só posso assistir coisas de biologia. Não! Vai fazer coisas da área de comunicação, pelo amor de Deus. A gente que é professor precisa aprender a se comunicar. A gente faz plano de aula, aquele negócio chato pra caramba. Habilidades, competência, não sei o que lá. Eu sei fazer? Sei. É necessário? É, claro. A gente tem que aprender isso de licenciatura. Mas quando a gente vai para o audiovisual, pode jogar fora. Não funciona. Mas assim, Ney, eu tenho uma questão aqui que eu vou discordar um pouco de você. Muito pelo contrário. Se a gente chegar nos objetivos de aprendizagem, exatamente, a gente consegue organizar tudo isso. A gente consegue colocar toda essa forma de comunicação trazendo junto os objetivos de aprendizagem, que a gente acaba sempre utilizando os planos de aula de uma maneira chata e a gente acaba demonizando aquilo. Mas se a gente passar a entender plano de aula e utilizar a partir, não do conteúdo, mas sim dos objetivos da aprendizagem, a gente entra exatamente naquilo que a gente faz em videoaula. Então, exatamente. Mas para a gente conseguir ter essa sacada, a gente precisa entender como é feito um roteiro, por exemplo, de um conteúdo audiovisual. Porque aquilo ali é cheio de informação. Para nós, técnicos, ou acadêmicos da área do magistério, não precisa ter muita informação. Mas como é que a gente vai traduzir aquela penca de informação que vem num plano de aula ou, sei lá, qualquer coisa pedagógica que a gente faça na escola? Como é que a gente transforma aquilo em uma coisa palatável, interessante, bacana? Aí que vem a gente entender como funciona roteiro de audiovisual. É uma outra linguagem. É a mesma informação, né, Silvestre, que é necessária, só que traduzida. Até uma coisa também, né, Ney, que você está falando que eu também concordo, eu acho que, assim, quando você vai para o audiovisual, a síntese é como se fosse uma ordem natural das coisas, né? Seja sintético. O que não quer dizer que você vai ser superficial. Então, você vai escolher um aspecto em torno do qual você possa desenvolver bem uma ideia. Sim. E como é que você pode completar isso? Você tem um ecossistema de possibilidades para completar. Um vídeo ele não tem que dar conta de tudo, né? Então você pode, por exemplo, voltando ao exemplo da iridescência da borboleta morfo, eu não preciso dar conta de todas as borboletas que existem no planeta. Eu te dou aquele start, faço você ficar curioso, como você fez a Cora ficar curiosa com as criaturas abissais, e aí o céu é o limite, né? Você pode ir para outros veículos, pode ir para um site, pode ir para um podcast, pode conversar com uma pessoa que vai te dar mais conteúdo sobre aquilo, pode ler um livro inteiro, né? Por exemplo, a série Cosmos, né, do Neil deGrasse. Meu Deus do céu, gente, aquilo não é só uma série sobre o cosmos, é uma série sobre filosofia, sobre antropologia, sobre história da ciência, sobre a importância da gente, sobre 50 mil caminhos ali. Mas ele foi no aspecto da cosmologia, né? Ele entrou naquilo que é a principal porta de entrada, né? Então, isso também é importante, é uma coisa que eu não tinha falado antes, mas que é importante, é o conhecimento prévio que eu mencionei, mas também não achar que todo mundo vê os seus conteúdos de forma linear. As pessoas fazem muito breadcrumbing, né, na internet, vão lá e pegam umas migalhinhas, ciscam aqui, ciscam ali, tararau. Então, eu preciso renovar aquilo que eu chamo de contrato, né, com o meu telespectador, usuário, a cada novo conteúdo. Eu não posso imaginar que, mas ele já viu a aula 200, então na aula 500 eu já parto dali e vou para frente. Tipo, não faça isso. Mesmo que leve 30 segundos, recupera com esse cara que já viu um monte o que você vai falar agora e conta isso para quem não sabe quem você é, o que você fala nesse lugar. Você está incluindo a pessoa dentro do conteúdo, né? Exatamente. E ela sabe onde buscar, né? Se ela sentir dúvida, ela sabe onde buscar, né? E não tem a pretensão de dar conta de tudo, que isso é um erro de aula tradicional, né? O professor quer dar conta do conteúdo. Eu sempre pergunto, o que é dar conta do conteúdo? Num mundo onde a gente produz, sei lá quantos tera, giga, mega, maxi, bytes de conteúdo por segundo, todos os dias, o que é dar conta do conteúdo?
né? Ou seja, já é uma coisa pretensiosa. Nem o Google faz isso. Ninguém faz isso, né? Ninguém Mas é a missão dele. Então, o que você precisa? Selecionar. Se você não dá conta de todo o conteúdo, porque ninguém dá, então selecione. E com que propósito? Com aquilo que faz sentido para a vida das pessoas. Porque vamos combinar, tem muita porcaria que não serve para nada, né? Que as pessoas perdem um puta tempo para ensinar coisas que você não vai usar nunca. Então vamos ensinar coisas legais, úteis e importantes que você vai usar, né? Isso para mim é um critério, né? Assim, se eu vou ensinar um negócio que não tem a menor utilidade, pô, deixa para o cara fazer isso, entendeu? Nas horas vagas dele, mas não vai torrar a paciência da humanidade com uma coisa inútil, né? Falou a pessoa que mete o pé na porta também, né? No final. Princesinha da estrela, metendo o pé na porta. É isso aí. É um pouco de pano de fundo, né, Débora? A gente tem que entender que tanto não dá para dar conta de todos os conteúdos, como não dá para dar conta de todos os públicos. A gente não vai conseguir falar com todo mundo. A gente falou até no outro webinário que o Silvestre estava, às vezes a gente faz uma aula, se aquela aula é para o cara, beleza, se não é para ele, não é para ele. Então, assim, por exemplo, quando eu falo de mitocôndria, para mim, mitocôndria é um pano de fundo. Eu vou falar de outras coisas. Eu vou falar de como aquela mitocôndria foi parando da célula, eu vou contar uma história, sei lá, estou esperando até hoje, aliás, ter um texto sobre exobiologia, mas deixa para lá. Eu estou convencendo o Canal Saúde a fazer um programa sobre exobiologia. Eles olharam para minha cara e falaram, exo o quê? Exo o quê? Você quer falar de exobiologia no Canal Saúde? Eu falei, tem a ver, acredito. Tem tudo a ver. Então, assim, a gente precisa também dar um pano de fundo. Quando a gente fala, a gente precisa entreter um pouco a nossa audiência, porque, cara, na real, sem botar assim, a mentalidade de indústria, de empresário dentro da educação, não é isso, mas tem uma coisa que a gente tem em comum com o mundo empresarial. O aluno é um cliente no sentido de que não é que ele paga para a gente para ter educação, é que a gente tem que ter a noção de entregar o melhor para ele, como se ele fosse assim, o nosso cliente que vai dar tudo para a gente, tudo que a gente quer. Então, se a gente tem essa mentalidade de, cara, eu vou te entregar o melhor que eu tenho, o melhor conteúdo, e o audiovisual permite muito isso, porque é a magia da edição, é a magia do som, é a magia de você treinar a empatia, e você está falando com milhões, às vezes, milhares de pessoas, ao longo de atemporal. Então, a produção audiovisual educacional ela é muito importante hoje e está tomando força por causa da quarentena, né? Na base da porrada, na marra. Sim. Então, a gente também fazer panos de fundo, contar histórias, porque todas as histórias já foram contadas. Todos os conteúdos, amigos, já foram dados. Mas então, não foi dado por você. Exatamente. Do seu jeito, por você. Com o seu carisma. Contar com o seu carisma, com o seu jeito. Ah, mas eu levei dislike. Ai, eu levo isso o tempo inteiro. Se ela vir. Saiu na chuva, bebê, vai se molhar, vai levar dislike. Se ela vir. Atravessado, eu não gosto da sua aula. Amigo, faz o seguinte, produz, fecha a porta e vai embora. Igual assim, abriu a sala, fechou, foi embora. Regra número 1 da internet, não lê comentários. Não lê, não faz, porque isso mina muito a gente que é professor. Galera do audiovisual, eu acredito que seja muito mais calejada com isso do que a gente que é professor, que às vezes nunca produziu pouco. Mas, cara, a gente ter a técnica, aprender a técnica, porque é muito mais importante que a câmera sinistrona. Hoje, com o smartphone, amigo, você grava videoaulas fantásticas. Eu vi, Débora, na gravação do Que é o Que É, eu vi o André fazendo filmagem com o iPhone 6. Hoje está no 11. E, cara, ficando maravilhoso, porque ele pegava um enquadramento bacana, o som era bacana. Cara, vai aprender com os melhores. Com criatividade, o suporte ele pode estar a seu favor. Até você usar uma câmera pinhole, que é o princípio básico da captação de imagem, né? Pode ficar lindo e maravilhoso, pode virar um projeto de arte, ou você usar VHS para usar aquela textura do VHS, ou alguma coisa que você está trazendo um conteúdo que é a bitola, né? Você está falando de uma coisa que não existe mais, ou uma Super 8, né? Imagina, hoje tem filtros que querem imitar a estética da VHS, imitar a estética da Super 8. Você vai lá e paga o filtro. É vintage, né? E a gente fica de sacanagem dizendo meu iPhone é iPhone 6, eu não consigo gravar. Pô, vai lá pegar esse foi no geração que
Foi na geração que mostraram um filme mesmo, foi todo gravado com iPhone, né? Acho que foi iPhone 8, sei lá. Pois é. Um filme Inclusive, quem mostrou pra gente foi a Sara. Pois Sim, é. foi a Sara. Tá Foi aqui na oficina dela. Não Esse, adianta, Filme para cinema, né, cara? esse Filme para festival, cinema. esse Não é festival que eu estou vendo agora, que foram mais de, sei lá, 89 produtos diferentes do mundo todo, o que mais me chamou a atenção, dos 89 que eu assisti, para várias faixas etárias, foi um feito a partir de 200 mil imagens de fotografia. Foi um stop motion. Nossa. Que a pessoa resolveu captar a imagem de uma criança na fazenda plantando melancia. Então, esse é o vídeo, tá? Aquela coisa do Ney, né? Do 10º andar até o primeiro, qual é a história? Uma criança planta melancia na fazenda e se diverte com o ciclo da vida. É isso. Só que o pulo do gato é que tem um voice-over dela, tem um sound design incrível, com vários efeitos e várias camadas de ambientação, e tem 200 mil fotos captadas da maneira mais linda que vocês possam imaginar. Não é fotinho tosca, não, é foto maravilhosa. E o tabletop, né, na verdade, desculpa, o stop motion, que foi a técnica que eles usaram. A coisa mais incrível, 23 minutos dura o episódio. Caralho, acho que foi da PBS, é uma produção da PBS americana. Enfim, até com foto dá para fazer audiovisual. E aí, galera que está aqui chegando, tá aqui na nossa live. Ai, meu Deus, como é que eu descubro essas coisas? Stop motion, nunca ouvi falar. De novo. Google. Vai procurar os melhores. Vai no Google. Vai no Google. Faz curso. E, gente, olha só. Você quer entrar nessa de audiovisual? Você quer se firmar como uma autoridade no assunto lá que você domina da tua profissão? Ah, eu dou aula para, sei lá, ensino infantil, como eu tenho uma amiga que é professora do meu filho. O ensino infantil, eu vim falando para ela, cara, olha só, vai aprender, vou dando dicas para ela, faz isso, faz aquilo. Essas pequenas dicas que você recebe no caminho encurtam o tempo que você vai levar para alcançar a excelência. Então, vai buscar essas dicas. Ah, mas é muito caro? Olha só, você tem que começar de algum lugar. Para você chegar a ter o tênis sinistrão lá da Nike, você vai começar com chinelo. E você vai subindo. Começa com o seu smartphone, vai crescendo, vai melhorando. Todos os canais são assim. Da área de biologia. Pirula, que todo mundo ama o cara. Átila Yamarino, que agora está nas mídias bombando. O cara já fala há muito tempo no Nerdologia. Eu conheço biólogo que não conhece Nerdologia. E outros mais. Cara, vai procurar com esses caras como fazer um conteúdo diferente. Sai do mais do mesmo. Quer ver um negócio que aconteceu? Não sei se vocês perceberam agora, quem está assistindo, a luz atrás da Débora, a diferença que deu atrás dela. Pequenas coisas que melhoram. Não adianta você ter, vamos lá, não adianta você ter o iPhone 11 e você fazer isso que eu vou fazer agora, olha só. Teu vídeo vai ficar uma porcaria, amigo. Você não tem. Vamos fazer isso aqui, por exemplo. Aí, ó, boa, Silvestre. Ficar segurando, né? Mas calma. Se o seu vídeo for sobre oscilação, aí tem tudo a ver. Aí você já precisa fazer isso, entendeu? Ou se o vídeo do Ney for sobre incidência da luz, aí ele precisa fazer o que ele acabou de fazer. Então, o erro não é erro naturalmente, né? Depende do que eu quero com aquilo. Cara, vou falar sobre estourar coisa. Vou botar aqui. Como não fazer uma iluminação. Como não fazer, exatamente. Então, galera, Caiu a câmera. Gente, Silvestre caiu! Jesus. Calma, não temos pânico. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Tá vendo? Gente, foi para mostrar, tá? A Débora caiu, acabou de cair. A Débora caiu mesmo. Então, na live, eu vou esperar só a Débora voltar. Como é que a Débora volta, Silvestre, para essa live agora? Ela volta com o mesmo link. Bom, mas assim, o pessoal, alguém tinha colocado aqui de dar dicas, alguém colocou em alguma coisa no chat aqui. Assim, algumas coisas que são muito importantes para você pensar em termos de técnica, né? O conteúdo, cara, você tem que saber o seu conteúdo, né? Então não tem. Eu quero falar de mitocôndria. Então você tem que ser um cara que sabe de mitocôndria o que você quer passar. Ou de oscilação, enfim, do que a gente quiser falar. Mas assim,
não é um objetivo aqui da live da gente fazer uma videoaula sobre cada técnica, né? Nós passamos uma semana no Geração Educadores, lá no canal Futura, né? Nós 3 estamos aqui, aprendendo esse tipo de coisa. Então não dá para ser numa live. Você lá aprendendo tudo, é importante lembrar também, Thiago. Né? E a gente entrou em contato com certos... Oi, Débora. Caiu? Acabou? Nós entramos em contato com alguns tópicos que são importantes. Então, assim, se eu puder listar aqui, aí se eu esquecer alguma coisa, me ajudem, por favor. Algumas coisas são importantes que você tem que procurar as informações, e aí algumas coisas não são caras de você conseguir, algumas coisas são coisas que você já tem em casa, mas que vai te dar aquela ajuda. Então, assim, procura sobre roteiro, né, o que o Ney falou. Como criar roteiros para videoaulas. Começa a procurar esses termos no Google, que você vai começar a achar informações e você vai começar a perceber aquilo que é bom, tá? Como fazer uma boa iluminação barata, tá? Iluminação, às vezes, uma lumináriazinha. Como usar bem o seu smartphone, porque smartphone meio que todo mundo tem, tá? Eu, por exemplo, agora eu tô gravando com uma webcamzinha, que é Full HD, fica legal. E nem foi tão cara, mas poderia ser meu celular, pendurado aqui num suporte. Enfim, isso não é tão caro. O smartphone você já tem. Então, assim, como captar bem o áudio? Então, existem inúmeras maneiras de se captar bem o áudio. E aí, então, assim, eu acho que esses 4 tópicos, para mim, são os principais. Como iluminar bem, captar bem o áudio, o roteiro, tá? E o que mais que eu falei? Agora eu esqueci. Captar bem o áudio. Fazendo a minha gracinha, o meu entretenimento, eu te distraio. Mas eu acho que isso... E aí... E ter muita paixão pelo que você quer fazer. Porque sem paixão, realmente, você larga de mão, né? Para que eu vou fazer isso? Uma dica legal é assim, quando você estiver vendo filme, o que acontece quando você vê audiovisual? Ninguém para ver o crédito, né? Só quem para é a mãe de quem participou desses programas. Minha mãe e meu pai sempre viam meu nome subindo lá. Mas por que é legal ver o crédito? Porque você vai ver a origem daquele conteúdo. Quem dirigiu, quem roteirizou, né? E aí, basta você ir para o Google e colocar lá, pô, me amarrei nesse programa, cara, que estética legal, que coisa incrível, vai lá ver. E, ó, esse cara tem toda uma escola de pensamento audiovisual. Por exemplo, cinema é uma escola, né? Pensa nos filmes que mais te tocaram na vida e quem dirigiu esses filmes, né? Isso. Procure saber, né? Procure saber. E aí, ao conhecer esses cineastas, entender a escola de pensamento visual deles, né? Então, assim, a gente tem escola dos autores europeus, tem os cineastas asiáticos, que tem outra estética, os americanos, que tem uma coisa forte, né, de storytelling, né, eles são vamos dizer assim, são mestres em storytelling. Sim. Não tenha preconceito com Pixar, Disney, ou com coisas comerciais, como você falou, Felipe Neto, porque antes de torcer o nariz, veja por que aquela coisa é boa. E captura o olhar de multidões. Milhões, porque alguma coisa interessante tem. Mesmo que você não seja um fã. Ninguém precisa virar fã do Felipe Neto, nem virar fã dos filmes da Disney, mas você precisa conhecer a narrativa desses entender a técnica que ele usa, né? Até para você dizer, não me serve, né? Eu acho bonito, respeito, mas não é a minha. Ok, não precisa ser, mas conheça, antes de falar mal, né? Para produção de cenário, eu torci o nariz, por exemplo, no canal da Kéfera. E aí eu vi que uma vez ela fez um vídeo, a cada 1 milhão de seguidores, ela fazia um vídeo diferente. No último vídeo, tinham todos os cenários que ela já teve. E aí eu fui assistir o vídeo e falei, vamos lá, vamos dar uma chance para isso. Qual é o segredo? Cara, assim, do primeiro ao último, eu captei várias ideias de iluminação, mensagens subliminares que você bota no fundo, etc. Pois é, gente, pois é. Se você não tem grana para pagar um curso, sei lá, da escola da Darcy Ribeiro, de roteiro, ou de qualquer outra coisa, de filmagem, presta atenção nesses grandes canais. Não vai pelo conteúdo, vai pelo... O próprio Felipe Neto, por exemplo, ele tem alguns vídeos que ele mostra como é que é feito o cenário dele. Cara, é um quadradinho, parece um negócio imenso. O Nerdologia, qual é aquele outro nome, Thiago? Não é do Nerdologia, do Jovem Nerd. O Jovem Nerd, que também os caras compraram espaço agora para ser cenário. Cadê a chave? O Leon e a Nilce também. Coisa de nerd.
O Iberê, como é que você vê que o Iberê é mais bagunçado? A pegada é uma coisa bagunçada, tipo oficina. Cara, tem um cenário super simples que hoje eu tava revendo. De uma série que eu esqueci o nome agora, mas era do Lucas Silva e Silva, falando diretamente no Mundo da Lua. Mundo da Lua. Pode acontecer. Era um moleque com gravador falando, irmão. E assim, é uma forma de contar histórias. Podcast é uma forma de contar histórias e tá ali só usando de uma dimensão, que é a dimensão do áudio. Né? Exatamente. E te cativa, né? Você fica, caramba, que história legal, olha só, olha quantas informações, né? Então, realmente, em outras palavras, não tem desculpa. Façam direito. Façam direito. Você quer começar com audiovisual, é muito bacana, e assim, falta professor que entende de audiovisual, que faz um negócio bonito, bem feito. Se fizer meia boca, não espera uma boa audiência, um público qualificado. Você vai ter um público meia boca. Você vai fludar o conteúdo, o universo aí, com material. Então, assim, investe na sua formação, cursos, assiste canais, pega contato das pessoas, sai um pouco da sua área acadêmica, sei lá, você que é engenharia, alguém perguntou isso. Vai para outros eventos, vai assistir festival de cinema, vai assistir Netflix. O Woody Allen falava, roube dos melhores. Pega as ideias de quem é melhor e absorve aquilo para você. E segunda coisa, equipamento. O Silvestre falou aqui, som, microfone de lapela. É caro. Compra uns poucos, parcela, vai devagar. Não entra numa de, meu Deus, eu preciso de tudo. Preciso ter super câmera, super microfone. Não vai ter. O que a gente quer aproveitar. Agora, eu concordo com o Silvestre. Se tiver que gastar dinheiro, gasta com microfone primeiro. Com áudio. Microfone primeiro. Não da super câmera não, cara. Até porque a maioria das pessoas vai conseguir... Vai assistir o vídeo de um celular, por exemplo, vai assistir em HD no máximo. Não vai botar em Full HD no YouTube. Ou em qualidade menor. Mas o áudio vai inteiro. Então, o áudio é importante. O áudio vai inteiro. E aí, o áudio uma é dica comprimido. Uma dica para quem está falando da engenharia, né, com conteúdos hard de engenharia, um dos lugares que mais me inspirou conteúdos para o futuro foi o Museu de Ciência e Tecnologia na Alemanha, ali em Munique, que eles têm, né, galerias inteiras dedicadas à parte agrícola, à parte de engenharia, à parte de aeronáutica e tararau. Várias séries do Globo Ciência que eu fiz foram cuspidas escarradas do Museu de Ciência e Tecnologia da Alemanha. Ou seja, um museu, gente, um museu pode te dar ideia de abordagem, de enfoque, né, de seleções de itens que eles colocavam lá. Gente, história das coisas. Eu fico fascinada. Nossa, eu adoro. Engenharia reversa. Cadê o engenheiro? Engenheiro, vamos fazer uma série de engenharia reversa. Vamos desmontar reloginho e montar de novo o reloginho. E ao montar, descobrir os mecanismos e como as coisas funcionam, como elas se interconectam. Por exemplo, circuitos elétricos. Eu não sei porcaria nenhuma desse assunto, mas a minha filha tem um brinquedinho aqui de circuitos elétricos. Cada vez que ela faz a hélice girar, eu acho aquilo incrível. Eu falo, isso dava um bom programa de TV, né? Mostrar pela perspectiva dos circuitos elétricos e a coisa funcionando, um momento eureka, né? Então, gente, não tem conteúdo que não dê para abordar. Sabe uma coisa que me entretém muito? Quando eu tô lá de boa zapeando a internet, eu vou atrás aí daqueles 5-minute crafts, por exemplo, da vida. Amo. Cara, mim é incrível. Mas eu vou mais além. Eu gosto daqueles de wood touring, por exemplo, onde os caras pegam uma tora e colocam num torno e vão transformar aquilo num vaso. Mano, trabalho de machetaria, de marcenaria. Eu adoro assistir isso na internet. Sabe? Eu sou marceneiro, eu quero um dia. Não, mas eu acabo aprendendo como é que os caras conseguem fazer aquilo. É uma abordagem diferente que eu tô aprendendo. Exatamente. É maravilhoso, né? Porque muito melhor que o like é a retenção. Quanto tempo de 5 minutos, quanto tempo você ficou no vídeo dele? Fiquei 4 minutos e meio. Você faz um vídeo meia boca, o cara, 5 minutos, o cara vai ficar 10 segundos lá. Tá. Pum. Tchau. Já foi. Exatamente. Já perdeu o cara. Então, é isso. E a última coisa, pessoal, que eu acho, acabou que ninguém perguntou aqui no chat, sou tímido, não sei falar em frente à câmera. Vamos lá, olha só. Você que aula, amigo. Por que você... Eu sou caramba. Para gravar, quando eu vou no futuro, eu tenho que... Sem sacanagem, às vezes eu desfoco o olho para não conseguir olhar quem está me olhando. Se eu olho para a cara do motocan, que alguma... Cara,
Eu travo, juro pra você. Apesar de estar aqui na live olhando pra câmera, isso é treino todo dia. O que faz da gente professor? Quem tá aqui é professor. Todo dia a gente dá aula, amigo. Todo dia. O que faz um roteirista ser roteirista? Todo dia ele escreve. O que faz um videomaker ser videomaker? Todo dia ele está trabalhando vídeo. O que vai me fazer perder o medo da câmera? Todo dia olhar para a câmera. Oi, meu nome é Melo, eu estou aqui para ensinar vocês biologia. Ficou uma bosta, vou repetir. Olá, meu nome é Neymelo, eu estou aqui para ensinar para vocês sobre biologia. Cara, ficou uma droga. Olá, meu nome é Neymelo, eu estou aqui para ensinar para vocês biologia. Every day, salva as gravações. Eu tenho uma gravação da primeira videoaula que eu fiz assim. A Vera foi para o Prof. Bio, Thiago, para uma disciplina que eu fiz em cima da série do Canal Futura, Débora. Eu montei uma disciplina nacional em cima. Maneiro isso. Meu foco Mostra o sucesso, tá? foi a série. E aí fui construindo em volta daquilo, igual uma cidade. Meu primeiro vídeo, eu guardei. Eu tô nervoso, suando, gaguejando, morrendo de medo da câmera. Eu subi um prédio de coworking, conseguiram uma entrada lá para mim, liguei no terraço, peguei um cenário, botei enquadramento, olhei para a câmera e fiquei. E agora? Deu ruim. E aí, fui levando, fiz a segunda, a terceira, a quarta. Na sexta gravação, já estava melhor. Cara, eu fiz 21 vídeos de videoaula nesse curso. O 21º, eu tô tranquilão. Tá excelente, eu gostei do meu resultado. Posso até melhorar, mas eu tô relaxado. Todo dia você tem que treinar em frente a uma câmera, olhar nos olhos dela. Ela é sua amiga. Ela é um canal para falar com milhões de pessoas. Seja amiga dela. Eu gravei o projeto Videoaulas para a TV Futura do passado e foram 144 aulas que eu gravei. Nossa. 144 aulas. E assim, a primeira, a segunda, a terceira, eu tinha assim, 5 cortes, de 8 a 10 cortes assim durante a gravação. Chegou da 90 para frente, eu cheguei no piloto automático já, eu não tinha mais corte, eu já tinha incorporado a lógica que o diretor queria, a forma com que precisava ser colocado, a maneira com que estava organizando. A partir dali foi assim, se eu gravei as 30 primeiras em 3 dias, as outras 60, 90 eu gravei em outros 3. De tão colocado. É isso que você falou, everyday fica ali, batendo e treinando e buscando. Um conteudista de audiovisual, né? Um produtor. É o lance do chegar à perfeição através do treino. As tais das 10 mil horas, né? O que separa alguém normalzinho de alguém de excelência? 10 mil horas. Se não sabe, olhe na internet. De onde eles tiraram essas 10 mil horas? Vá procurar. Dever de casa. É isso aí. Só para a gente já está encerrando aqui, o Marcos Vitor está perguntando: podcast pode ser melhor que vídeo? Em algumas situações, com certeza. É audiovisual também, é áudio, né, no caso. Mas com certeza. E aí é tudo. É uma métrica diferente, é um roteiro diferente. Um universo diferente. Pegar esse áudio que a gente está falando e jogar no Spotify, não é? Porque tem coisa que o cara. Como é que o cara vai visualizar? Então, uma outra pegada, mas com certeza, podcast tá valendo. E olha a importância aí que o Silvestre e o Thiago também falaram, do microfone. E aí, só para dar uma ideia para vocês de preços, vamos lá. Microfone de lapela, na minha opinião, o mais básico, um Boya M1. Entre 120 e 150 reais hoje com a alta do dólar. Vamos lá, uma smartphone, já está contigo. Usa a lâmpada. Aí, usa a lâmpada que você tem em casa, usa iluminação natural. Hoje mesmo eu comprei um ring light, dei de presente para minha esposa, ring light celular, foi 20 reais, amigo. Você coloca aqui na frente do celular, você vai ter que ficar perto, porque a potência não é tão grande, mas você pode usar, é uma. Então, assim, dicas que você tem que pegar para melhorar a tua produção audiovisual aí. Nada te impede de você de usar e errar também. Você está aprendendo que aquilo não serve. Cara, natural. Vou usar aqui o exemplo dos vídeos do Pirula. Se você pegar lá no YouTube e puser o primeiro vídeo que ele já fez, ele está, se eu não me engano, na USP, falando do trabalho dele, pegando um fóssil. Esse aqui é o meu trabalho, galera. E assim, compara esse primeiro vídeo com hoje, com as discussões super legais do Pirula. Cara, voa. Então, e olha que assim, ele nem se preocupa muito com esse negócio de enquadramento e tal. Ele pega e fala, mas ele tem um conteúdo bizarro de interessante
para leigo e para especialista. Enfim, galera, a gente vai ter que terminar a live aí. Já passamos de 1 hora. Segundo webinário que a gente faz, eu não consigo ficar em 1 hora, porque o assunto é muito bom. Legal falar com vocês. E obrigado ao Silvestre aí por ter hospedado a nossa live. Amiga, para isso. E obrigado aí pela presença também no segundo webinário que a gente está fazendo. Esse webinário, ele é parte do projeto de extensão que eu tenho, que eu coordeno lá no Colégio de Aplicação da UERJ, no Rio de Janeiro, que é um projeto de produção educacional. E ele tem aí o apoio da UERJ, do NEP, do DCN, que é o nosso Departamento de Ciências da Natureza, que eu faço parte, o Thiago também. E agora a gente está oficializando, institucionalizando esses webinários aí, o que é muito bom para a gente, para poder chamar convidados, enfim, para voar com esses temas que a gente bota mesmo o dedo na ferida, são coisas que são necessárias. Vou pedir licença aqui ao Silvestre para fazer um jabá do meu canal. Dá uma força aí pro meu canal. Cross-mídia, isso aí. Dá uma força, por quê? A gente não tá... A gente só está interessado assim, em falar para o máximo de pessoas possível. Então, isso é importante para o nosso projeto de extensão. Então, você quer apoiar a ciência brasileira? Você quer apoiar a divulgação científica? Pô, dá uma moral lá no canal, Prof. Ney Melo. Se alguém puder botar aí o endereço, porque eu não estou conseguindo botar aqui no chat, estou com outra tela, youtube.com/Prof. Ney Melo. Com isso, a gente atinge mais pessoas e você fica ligado em todos os webinários que a gente faz, videoaula, etc, etc. Nosso canal é muito petitinho, desse tamaninho, mas recebe todo mundo aí de coração. Prof. Ney Melo, o Silvestre, foi um erro aí. Foi Net Melo. Não sou Netflix. Curte lá, espalha pra galera que a gente tem um projeto de extensão que trabalha com audiovisual educacional e aqui a gente quer trazer você para dentro disso. Ok? Obrigado ao Thiago aí também pela presença, também faz parte aí da equipe do nosso projeto. E para Débora, que foi minha professora de audiovisual. Coraçõezinhos voando na tela. Isso aí. Muito grato. Fisguei o Thiago para trazer, pô, Thiago, vem fazer e tal, não sei o que lá, Geração Futura, e outras pessoas mais. Obrigado pelas dicas, porque eu acho que em 2014 eu estava a fim de desistir do magistério, porque eu achei que, pô, minhas ideias loucas de audiovisual só eu tenho. E aí veio a Débora e falou, mais sobre isso? Eu falei, caraca, tem gente maluca igual a mim. A melhor coisa é encontre sua turma de malucos e nunca mais você ficará sozinho. A internet fez isso. Tá vendo? Assim, que eu não fiquei mais rico com isso, que o meu ganha-pão é ser professora adjunto da UERJ, dedicação exclusiva. Esse é o meu ganha-pão. Mas eu ganhei, assim, além do prazer, eu ganhei autoridade no que eu faço. Antes, eu era uma vozinha baixinha. Agora, minha voz é ouvida. As pessoas me chamam para dar maravilhoso, para dar curso, para dar oficina, e elas querem ouvir o que eu fiz para chegar aqui. Fala mais do Canal Futura. Alguém perguntou até aqui, o Geração Futura Educadores é uma oficina que o Canal Futura, espero que continue fazendo, mas depois da quarentena, chama professores do Brasil inteiro, é uma seleção. E vem do Brasil inteiro ficar uma semana de imersão aqui. Você tem que ficar ligado no Facebook do Conselho de Educadores do Canal Futura. Procura lá no Face. E aí fica ligado quando abrir. Quem ajuda a gerenciar é o André Libonati também, que, pô... Maravilhoso! Gente boníssima. E é uma oportunidade... Infelizmente, o Futuro não pode chamar 100 professores por vez. É muito pouquinho, sabe? 20, 30 vagas, nem sei quanto que tá. Mas é uma oportunidade. Então, assim, hoje, graças a Deus, as pessoas me chamam para contar esse caminho, que eu tive muita dificuldade para chegar, mas teve alguém que deu aquele empurrão assim de calma, não desiste, isso que você faz é interessante, as ideias são boas, audiovisual dá certo. E aí, tanto que tá agora aí, né, quarentena, um monte de gente, eu quero fazer. E nem todo mundo tem a técnica. E o que a gente está fazendo é exatamente trazer essa galera. Daqui a pouco a gente libera também um curso de produção audiovisual para professores, que vai sair pelo CAP UERJ. A gente está nos acertos finais, vai ser gratuito também, e é inspirado também no Geração Futura Educadores, Débora. Sim. Que maravilha, fico felicíssima. Filhotes por aí, é isso aí. Que multiplicou. Galera, obrigado pela presença. Alguma consideração final aí para a galera que está chegando no audiovisual? Olha, é isso, paixão, repertório,
né? Não parar de ver, porque acho que é assim que a gente aprende, se inspira, fica provocado, se conectar com quem produz, porque aí as ideias, elas colidem umas com as outras e dão algum resultado bacana. E é isso, paixão, né? Silvestre falou disso e eu concordo totalmente com esse princípio. Sem paixão, não há solução. Na verdade, o termo é tesão. Não vamos ficar aqui com paixão, né? É isso. É isso. Beleza, galera? Beleza. Então, Obrigado aí, Silvestre. A gente vai encerrando aí o nosso webinário. Curte lá o nosso canal, por favor, Prof. Ney Melo, no YouTube. E provavelmente daqui a 15 dias a gente deve ter um outro webinário com alguma outra coisa. A gente vai chamar a Sara para falar de edição. Perfeito, tem que chamar. Para professores. Sim. Tem aplicativos gratuitos para se usar. Ela vai dar muita dica, muita... A Sara é pica. Então fica ligado nessas dicas. Não posso pagar o curso. Tem um monte de canal, estou perdido. Fica ligado. Vê o webinário, vai aprender do mesmo jeito. Pega aí, Vê. Galera, brigadão aí. Valeu, Silvestre. A gente vai encerrando aí a transmissão. Tchau para vocês. Até mais, gente. Obrigada, gente. Valeu. Valeu, grande abraço. Tchau.